Olá, minha gente. Eu vim aqui trazer o meu relato da minha primeira onda de ressonância do professor Hélio Couto. Não vou falar o que é a RH, como é que funciona, porque nós não estamos autorizados, somente o professor pode e deve falar a respeito dessa ferramenta que é maravilhosa, desde já adianto. Então, quem tiver interesse em conhecer, tem o site oficial do professor e lá ele explica tudinho para vocês. Então, vou trazer só o meu depoimento mesmo e vou iniciar contando para vocês como foi o meu primeiro contato com o professor Hélio Couto. Vamos lá? Eu conheci o professor Hélio Couto no final de 2021. Em novembro, eu estava já nesse processo de autoconhecimento, meditação, esses assuntos, então acabou aparecendo um vídeo dele para mim. No primeiro momento não me identifiquei, mas levaram-se alguns tempos e os vídeos começaram a aparecer. Houve um momento que eu decidi, peraí, vou lá ouvir um pouquinho dessa palestra e conhecer um pouquinho sobre o trabalho dele. E a primeira palestra que eu assisti foi a palestra Jesus Cristo, para vocês verem, já começa o início da quebra de paradigmas. Eu pesquisei na internet, professor Hélio Couto, acredita em Jesus? Ele é cristão? Qual tipo de conhecimento ele tem? Entendeu? Então eu já fui pesquisando sobre a vida dele para saber se ele era cristão, se ele acreditava em Deus, porque eu só estaria disposta a assistir alguma coisa dele, né? Adquirir algum material, conhecimento, se ele fosse cristão. Olha só, gente, a quebra de paradigmas, vê só o preconceito da pessoa, não aceitar ninguém além da minha religião. Começou por aí. Enfim, conheci o trabalho dele, assisti somente essa palestra pelo YouTube e já decidi ir para o site oficial. Comecei o caminho das palestras, né? Só que antes eu assisti um monte de depoimento, e isso me fez ficar mais curiosa ainda, porque eu estava passando por um período da minha vida de muita tristeza, muita ansiedade, sabe? Início de depressão, problemas financeiros e um turbilhão. Eu estava passando por um turbilhão e eu estava muito querendo mudar, sabe? Eu estava com sede de conhecimento e o professor e a ressonância se apresentaram para mim no momento ideal, no momento certo, porque não existe nem tarde nem cedo, não é? A gente aprende que tudo vem e acontece no tempo certo. E foi isso que aconteceu. Eu entrei no site e comecei a minha jornada no caminho das palestras e durou cerca de 4 meses. Eu assistia uma por dia, assisti de maneira bem tranquila, não me desesperei para assistir uma, duas, três, quatro, cinco, não. Eu fui assistindo de maneira bem tranquila enquanto ficava pesquisando sobre o assunto e durou, deixa eu ver aqui, de junho até setembro. De junho a final de setembro eu concluí o caminho das palestras e agora eu vou falar para vocês uma coisa que aconteceu, eu acho que acontece até com várias pessoas, é que as minhas catarses, os meus traumas, a quebra dos meus paradigmas, eles não ocorreram não necessariamente quando eu recebi a minha primeira onda, foi no decorrer do caminho das palestras que inúmeros paradigmas foram quebrados. E quanto mais eu assistia, eu pensava, meu Deus, eu já sabia disso. Sei lá, que sensação de déjà vu. Eu olhava, é verdade, é mesmo? Nossa, por que eu não tinha pensado nisso antes? Meu Deus, ele tem razão. Entendeu? Só era isso que saía da minha boca. As palestras, o conhecimento delas não encontrou quase nenhuma resistência em mim. Parece que eu já estava programada para, naquele ano, naquele momento, receber aquele tipo de conhecimento, porque eu absorvi aquilo de uma tal maneira que no decorrer eu já estava vendo, já estava me policiando quanto o que eu deveria pensar, as coisas erradas que eu fazia, os traumas que eu tinha, as minhas autorreflexões. Então, cada dia aquilo foi se construindo, né?
Eu acredito que é por isso que o professor insiste bastante, é uma regra para você pedir a primeira onda, porque não começa quando você recebe, começa lá atrás, quando você conhece o trabalho dele, quando você percorre o caminho das palestras. E a minha maior catarse foi 10 dias antes de acabar, né, o caminho das palestras. Então eu passei assim 10 dias muito sensível, chorando muito, 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 assim. Em 10 dias eu acho que eu chorei o que eu não chorei a minha vida inteira. Era por questões de família, tava um turbilhão na minha cabeça e eu só fazia chorar, chorar, chorar dentro do meu quarto. Então eu vou contar para vocês aqui eu deixei anotado algumas catarses, né? Depois eu falo quais foram os meus pedidos e depois eu conto para vocês os resultados. Primeiro, vamos lá. Aí eu botei aqui, muita sensibilidade 10 dias antes, que foi o que eu acabei de falar. Chorei muito, muito, demasiadamente. Era um processo de limpeza já, né? Quando acabou o caminho das palestras, imediatamente me deu uma dor de barriga imensa. Gente, que vergonha contar isso na internet, mas senti uma dor de barriga. Eu nunca sinto dor de barriga, porque sou uma pessoa que eu não como muito, e nem besteira, e nem algo desse tipo para me dar dor de barriga. Então, com certeza foi uma catarse. Outra coisa que aconteceu, eu estava normal quando enviei o e-mail para Patrícia. No dia que eu enviei e tal, ela respondeu, eu fiz os pedidos, aí ela mandou uma mensagem, sua onda está sendo preparada. Meu Deus, quando eu li aquilo, no outro dia eu tava com muito pensamento negativo. Muito pensamento negativo. Ah, isso não é verdade. Ah, isso... Meu Deus, eu já tinha feito o caminho das palestras todo, já tava tudo ok na minha cabeça. Ah, isso não funciona. Ah, isso não vai dar certo. Pra que você foi pedir isso? Isso não é de Deus, isso não vai ser bom, isso não vai te beneficiar. Sabe? Um dia inteiro com aqueles pensamentos. E aí a minha autoconsciência vinha e dizia, continua, continua, não liga para esses pensamentos. Então, um benefício muito grande que eu tive da RH foi isso, a minha autoconsciência, a minha autorreflexão, o meu autoconhecimento, a minha centelha ficaram afloradíssimos. Quando acontece uma coisa ruim, parece que automaticamente vem na minha cabeça, não liga para isso, não se importa, continua, prossiga. Sabe, o meu cérebro já tá naquilo. Então, beleza. Que mais? Tá, chegou a minha primeira onda. E a gente sempre sente quando tá chegando, né? Um dia antes, assim, eu já tava... Toda hora eu entrava no meu e-mail, toda hora eu entrava no meu e-mail, até que chegou de noite. Aí eu lembrei, a professora disse que não devemos colocar para tocar à noite. Então eu esperei até o outro dia para começar a dormir ansiosa, esperando logo chegar o outro dia. Então chegou outro dia, eu coloquei e fui seguir minha vida. E o que aconteceu? Seguiram-se normais os dias, só que na segunda semana eu comecei a sentir muito cansaço. Cansaço e sono. Um sono. Eu não sou uma pessoa que dorme de tarde, não sou uma pessoa que dorme muito. Eu não sou uma pessoa nem que dorme, porque eu vivo com insônia, viu? E um sono, um cansaço. Eu dormia, parece assim que eu tinha trabalhado assim debaixo de sol, com chibatadas na minha costa, porque eu dormia pesado. Era um sono, um cansaço. Eu faltei uma semana de academia e eu nunca faço isso, eu sempre vou. Então eu fiquei com muito sono e cansaço durante uma semana inteira. Outra coisa, começou a arder meus olhos. Ardia os meus olhos. Eu ficava coçando meu olho o tempo todo coçando meu olho. E eu fiquei, meu Deus, será que isso é uma catarse? Eu já tava pensando. Aí eu fui também estava lendo o livro da Você Pode Curar Sua Vida, fui lá dar uma pesquisada sobre o que era, né, ardência nos olhos, problema com os olhos e tal. Beleza. Chegou na terceira semana, uma dor bem aqui, uma ardência, uma dor bem aqui no meio da minha sobrancelha. Comecei a sentir essa dor fica toda vez que eu ouvia o áudio, vinha essa dor bem aqui no meu centro.
Aí eu não entendia muito bem o que era, mas depois eu dei uma pesquisada, né, com relação a chakras, essas coisas, e acabei entendendo sobre o que se tratava. Quinto sintoma. Uma vontade de ir embora. Minha gente, uma vontade de ir embora, sair daqui, viajar, me meter ir para dentro do mato, ficar lá sozinha, me isolar de tudo, de todos, eu não tava mais aguentando, sabe? As pessoas com pensamento negativo, falando um monte de coisas assim perto de mim. Quando a gente está nesse processo de expansão da consciência, a gente fica, né, muito sensível, né, à percepção alheia. Então, as pessoas falavam assim, coisas negativas, aquilo já me deixava assim, ai meu Deus, quero ficar longe. Eu não aguento mais essa pessoa falando tanta coisa negativa, falando que vai dar errado, que não é bom, que não vai dar certo, que não tem dinheiro, aquilo estava me incomodando. Então, eu senti muita vontade de ir embora para bem longe, de amigos e até mesmo de familiares. Sexto sintoma de catarse. Nesse tempo, lá para terceira ou quarta semana, eu comecei a fazer Ho'oponopono. E juntamente com a RH, o Ho'oponopono, acabei, né? Toda vez que eu fazia, eu me lembrava de traumas de infância, me lembrava de coisas que aconteceram assim que, meu Deus, eu nunca nem pensei que eu ia me lembrar, eu acabei me lembrando. Então, esse processo foi muito bom porque eu me lembrei de coisas que influenciaram na minha vida adulta e pude voltar lá naquele momento e dizer eu me perdoo, abrir mão, soltar. Então isso daí foi muito bom. O que mais? Acho que isso, só foi isso, gente, de questão de catarse mesmo. Foi essa dor, foi bem no começo, tá? Nos 2 primeiros meses, no último mês, que foi o mês de dezembro, eu já estava bem tranquila, não tive mais catarse nenhuma. E é isso. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho de quais foram os meus pedidos. Não tenho como falar todos, eu pedi muita coisa, eu acho. Eu pedi 50 coisas. Mas eu vou resumir aqui para vocês e vou contar aqui para vocês um pouco sobre o que foi que eu pedi. Limpeza, obviamente todo mundo pede. Desejo estar completamente aberta para que a onda da ressonância entre com total facilidade e eficiência e faça o seu trabalho. Limpeza de todos os meus traumas passados, vidas passadas, pendência, crença limitante de todas as áreas da minha vida, principalmente a financeira, amorosa, sexual e religiosa, tinham muitas. Limpeza de todos os negativos do local onde eu moro, isso daí foi muito importante. Zerar meus sentimentos por fulano de tal, quem nunca, né, minha gente, quem nunca? Voltar a falar com uma pessoa com a qual não falo mais, porque isso me incomodava muito, estar de mal. Eu sou uma pessoa que quando eu fico de mal, eu nunca fico de mal com ninguém, mas quando eu brigo com uma pessoa, acontece isso, eu fico me sentindo muito mal. Eu preciso fazer as pazes, não dá para seguir adiante e deixar aquela pendência. Então, isso daí eu pedi na minha onda. Frequência, gratidão, generosidade, amor, alegria, amor próprio, autoestima e autoconfiança. Soltar, aprender a soltar, aprender a me desapegar. Espiritualidade, unificação com o meu Criador, rendição do meu ego ao todo, buscar primeiramente o reino dos céus. Habilidades, aumentar minha vontade de trabalhar, estudar, ajudar, servir, dar o meu melhor em tudo que eu fizer, me expressar bem, ter uma boa oratória, aumentar minha capacidade de memorização e aprendizado. Meu Deus, eu esquecia as coisas com muita facilidade, agora eu melhorei bastante nisso. Facilidade para aprender a cozinhar, confesso que isso daí eu não tentei muito, mas eu vou me propor a tentar. Aprender e aplicar técnicas de venda e aprender a vender qualquer serviço ou produto. Finanças, expandir a minha consciência da prosperidade, prosperar o meu negócio, vender todos os dias, vender os meus projetos enquanto eu faço a minha transição de mercado de trabalho, porque eu pedi para me trocar, né, de profissão, mas enquanto isso não ocorre, continuar vendendo o meu produto e o meu serviço.
finalizar as minhas pendências até o término do ano. Relacionamento, mais conexão com a minha energia yin e equilíbrio entre o yin e yang. Aumento de libido, isso daí funcionou muito. Não naquele sentido que vocês estão pensando, mas eu realmente tomei muita atitude e me tornei uma pessoa fazedora. Aumento do meu magnetismo. Aparência, pedi rejuvenescimento, desejo ficar mais jovem, com a pele limpa e sem rugas. Entendeu? Isso daí aconteceu mesmo. Eu acho que melhorou até. Eu tinha umas espinhas assim, marca de acne, cravo e tudo, então melhorou bastante, gente. Saúde. Saúde perfeita dos olhos. Cura e libertação da minha ansiedade. Regularização do sono. Dormir bem, dormir cedo e acordar cedo. E aumento da minha energia física e disposição. Isso daí aumentou bastante. Consciência, pedi consciência do professor Hélio Couto, de Diogo Caixeta, que é com relação a marketing digital, e do Thiago Tessman, também sobre marketing digital. Livros, Bíblia Sagrada, eu pedi, Os Segredos da Mente Milionária. E arquétipo, pedi 4. Cleópatra, Atração de Dinheiro, Amortização de dívidas e inteligência de mercado. E é isso, minha gente. Esses foram os meus pedidos. Eu sei que foi muita coisa, eu deveria ter pedido só limpeza, até me arrependi depois, porque a gente tem que pedir assim, coisas que a gente vai fazer nesses 3 meses, e não uma coisa pro resto da vida, porque ainda existem muitos outros processos, muitas outras ondas que vão tocar, e a gente vai ter a oportunidade de ir pedindo aos poucos, conforme for o nosso progresso. Eu não teria pedido, se eu soubesse, né, eu não teria pedido 50 coisas, teria pedido só 20, talvez. Mas, amém. Vamos seguir. Agora, com relação aos benefícios, esses pedidos foram atendidos? Eu falo muito, minha gente. Só um minuto. Eu vou ler aqui no meu questionário de evolução que o professor enviou. Quando eu fui pedir a minha segunda onda, a gente responde o nosso questionário de evolução, onde a gente conta as coisas boas que já aconteceram, se alguns nossos pedidos foram realizados. Então eu fiz uma anotação de 16 benefícios que aconteceram. Acabou o medo do escuro, de espírito e o que quer que seja. Eu tinha muito medo do escuro. Eu sei que isso pode parecer bobagem, mas eu tinha medo do escuro. Eu tinha medo de ir na cozinha, beber água, de ir no banheiro, essas coisas. Então, quando a ressonância chegou, automaticamente parou o meu medo. Certeza absoluta de proteção espiritual. Nossa, sabe assim, quando você tem a certeza absoluta de que você é um com Deus, de que Deus está contigo, de que Ele te protege, que nada de ruim vai acontecer na tua vida, que o Senhor está contigo e que, por mais que a escuridão bata na porta, quando ela abrir a porta vai ter tanta luz dentro de você que vai incendiar e iluminar o mundo inteiro. Então foi isso que eu senti. Eu senti uma paz, eu me senti assim com Deus. 3. Vibrei na frequência da bondade, generosidade e amor ao próximo. Por quê? Eu fiz um diário da ressonância dos 90 dias, e se eu puder contar todas as vezes que eu fiquei com raiva, que eu briguei, que eu discuti, foram só 3 dias. Então, 90 dias, 3 dias eu fiquei assim chateada, com raiva, e acabei, sei lá, tendo desentendimento com meu pai, fiquei chateada com tal coisa, mas assim, de um modo geral, vibrei na bondade, generosidade e amor ao próximo, porque eu tinha pedido lá aumentar minha vontade de servir, de fazer. Então isso daí aconteceu muito, tá? Nesses dias. 4. Voltei a falar com a pessoa que eu estava brigada, e isso tirou um peso de mim, me deixando muito mais leve. Que eu falei pra vocês, né, que eu queria voltar a falar com uma certa pessoa, voltamos a nos falar, está tudo certo.
5. Conexão muito profunda com a minha centelha, me dando a certeza absoluta de que Deus e eu somos um. Basta olhar para dentro de mim, sempre sei o que faço de certo, o que faço de errado e no que preciso melhorar. Como eu tinha falado para vocês, me senti assim com Deus. E só esse benefício aqui, ó, só esse já valeu por tudo. 6. Intuição aflorada. Eu já tinha e ela ficou potencializada. Só de olhar uma pessoa, eu já consigo, já sei se a minha energia vai bater com a pessoa, já faço praticamente um raio-x da pessoa em segundos. Então, eu já tinha isso e isso só ficou mais aflorado. 7. Sensação de estar limpa, leve, em paz, cada dia que passava. Gente, eu sentia que aqui estava eu e era assim, tirado uma tonelada das minhas costas, entendeu? Porque eu tinha muita ansiedade, muita agonia, muito desespero, muito. Então, eu fiquei em paz, eu senti paz, eu me senti leve. E cada dia que passava eu sentia que eu estava sendo mais limpa, mais limpa, mais limpa, mais limpa e mais limpa. E por causa disso, consegui vibrar em uma alta frequência. 8. Aumento da energia física e disposição. Lembra que eu falei da minha catarse, que eu passei uma semana cansada e com sono? Depois daquilo, me levantei, ó, não faltei mais um dia para academia, acordando cedo, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, fiquei muito produtiva. Equilíbrio da energia Yin e Yang. Isso daí foi muito legal também, né? Eu tinha muita energia Yang, confesso, mas agora eu tô sentindo que estou mais equilibrada. É claro que ainda não estou 100%, mas eu estou progredindo. Aumento gradual da minha vontade de estudar, trabalhar, ajudar e servir. Aumentou, né? Não muito, mas eu estudei e trabalhei bastante. Regularização do sono e diminuição das minhas olheiras. Então eu tinha muita insônia, né? Ligada no 220. Então eu tinha muita olheira. Então elas diminuíram e eu passei a dormir melhor. E esse foi um grande benefício. Foco no que importa e desinteresse por coisas irrelevantes. Oh, meu Deus! Acho que todo mundo que faz a ressonância automaticamente vai passar pela jornada do herói. E a jornada do herói é solitária, minha gente. Sabe? A gente chega naquela roda e a gente não se encaixa mais. A gente chega ali perto daquelas pessoas que estão falando de novela, de Big Brother, da fulana, da blogueira, da não sei o quê, da menina que deixou o marido, da mulher que foi presa, da mulher que sai à noite, do homem que faz isso, sabe? Esse tipo de coisa assim, passou a não me interessar. Já não me interessava antes, ficou pior. Quer dizer, melhor, né? Essa aqui é muito boa. 13. Sempre me policiando quanto a pensamentos negativos e cancelando-os. Como eu falei para vocês, eu já aconteceu toda essa quebra de paradigmas e todos aqueles traumas, aqueles pensamentos negativos foi colocando para fora com a Ho'oponopono, com o RH. Ao passo de que foi colocando para fora, veio também em contrapartida o cancelamento. Não tenho que falar isso. Eu não tenho que estar pensando isso. Eu não tenho que estar julgando fulano. Eu não tenho que falar mal de ciclano. Eu não tenho que estar com raiva por causa disso, porque isso não depende só de mim. Então, isso daí melhorou muito. Eu fiquei, assim, né, cancelando tudo. Cancelado. 14. Ansiedade diminuindo gradualmente. A minha ansiedade diminuiu, né? Não acabou 100%, mas diminuiu drasticamente. Eu vivia muito ansiosa mesmo, com medo do futuro, e diminuiu bastante. 15. Muita saúde. Lembra das reprogramações. Você só tem saúde quando você respira saúde e quando a gente pensa na saúde, fala de saúde e só pensa na saúde. Então, assim, é muito saudável
Nem gripe, nem resfriado, nem nada. Tirando aquela catarse lá de ter dor de cabeça, só isso. E, por último, não menos importante, 90 dias seguidos de prática de gratidão, meditação e busca por Deus. Isso daí foi essencial. Eu consegui passar 90 dias consecutivos fazendo a prática de meditação, 4 tipos de meditação por dia, e demorava. Tinha dias que eu ficava muito cansada e com preguiça, mas eu fazia assim mesmo, porque eu tinha consciência de como isso poderia ser benéfico para mim e como estaria me ajudando. E realmente ajudou. E não só nos 90 dias. Quando passou, acabou a primeira onda, continuei fazendo meditação. E agora na segunda onda, já estou 16 dias, continuo fazendo as meditações. Então, é isso, minha gente, que eu tinha para falar. Eu sei que eu falo muito. Olha só, já tá em 25 minutos, minha gente. Mas, ai, eu tinha que gravar esse relato porque eu fiquei postergando esses 16 dias. Eu deveria ter feito logo que acabou, mas só consegui gravar agora e é isso aí. Eu espero que eu possa contribuir com quem estiver assistindo e sentindo no meu coração que eu tinha que gravar mesmo. Agora eu tô na segunda onda e eu espero, né, daqui a 90 dias voltar aqui para contar para vocês também. É isso. Beijo no coração.